todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, desenvolvido pelo GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Nós estamos fazendo o estudo das obras de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Estamos no livro Vinha de Luz e hoje nós falaremos do capítulo 72, intitulado Não às Palavras. Vamos então primeiro começar com a leitura do texto e logo após nós viremos trazer um esclarecimento a alguns pontos importantes que Emmanuel nos traz nesta passagem. Capítulo 72 do livro Vinha de Luz. Não às palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, 1 Coríntios 4,19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas, de faculdades orgânicas, qual cego, aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possui ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Não as palavras, porque muitas vezes nós falamos muito e pouco fazemos, ou falamos muito e na verdade não dizemos nada. Então nós precisamos ter a noção da importância que nós precisamos dar à exemplificação, ao exemplo na nossa conduta, que vai dizer muito mais do que palavras que nós utilizarmos. Então esse texto de Emmanuel, essa mensagem de Emmanuel, ela vem tentar nos despertar neste sentido. Ele começa com uma passagem de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19, onde ele coloca: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Inchados, aqueles que têm aquele acúmulo de conhecimentos, mas que não produzem obras efetivas. Tem muito conhecimento, pouca aplicação. Então, Emmanuel vem trazendo neste texto vários pontos que tentam nos despertar a atenção neste sentido. Ele também reforça para a gente, já no iniciozinho, ele coloca
Aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Muitos vivem como se tudo fosse obra do destino. Não, vai tudo dar certo, acontecer dessa forma, mas não busca, não faz, não produz algo que possa beneficiar a si mesmo e aos outros, mas de maneira na conduta do bem e do amor. A gente fica esperando acontecer. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque Cristo e seus colaboradores virão ao encontro daqueles que trabalham na construção do bem, na aplicação do Evangelho. A esses, o Mestre estará atento e os seus cooperadores também. E Emmanuel continua para a gente. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais que são visíveis no mundo. Mas as obras que Emmanuel reforça para a gente aqui neste texto são as obras não materiais. São as obras de construções e aplicação das virtudes. Aquele cuidado de exemplificar sempre no bem. Então a gente precisa entender que o mestre ele não está esperando uma construção de vamos dizer assim, um santuário, de um lugar gigantesco, mas ele espera a construção daquilo que é bom, que é embasado no amor. É essa construção, é dessa obra, no bem, nesse amor verdadeiro do Cristo, é essa obra que ele espera de nós. E Emmanuel vai continuando aqui. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Porque antes aqui no texto ele fala, do cego, do aleijado, como que ele vai fazer, se ele tem essas deficiências. Gente, quando a gente fala na aplicação do amor, não importa se a pessoa tem qualquer tipo de deficiência. Quantas pessoas têm um corpo perfeito, mas trazem deficiência na alma? Trazem deficiências que realmente precisam ser trabalhadas na alma. Não é externo. Então a gente precisa entender dessa importância dessa renovação íntima, porque ele coloca que lhe compete efetuar no próprio espírito. É trabalhar a melhora no espírito, construir um ser embasado no Evangelho do Mestre, no amor pleno do Mestre. É essa obra esperada. Não importa que forma física a pessoa tenha, todos estão capacitados a trazê-la. Quantas pessoas aprendem na dificuldade, aprendem nessas formas que nós apresentamos aqui fisicamente? Nós aprendemos muito. Então a gente precisa entender e trabalhar isso intimamente em nós. E Emmanuel vai reforçando isso no decorrer da mensagem, e ele coloca logo mais adiante: raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, porque tem que vencer o egoísmo, que atrapalha tanto. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. A gente precisa de vontade, lutar para vencer nossas mazelas, nossas dificuldades. É um esforço. Usar a enxada de esforço pessoal é um esforço pessoal, porque cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe o que precisa ser trabalhado. Mas para isso é preciso vontade, é preciso um esforço, precisa ser feito. E aí, a partir do momento que nós trabalhamos e vencemos essas mazelas, nós estamos mais aptos a auxiliar o próximo. Não
quer dizer que porque eu tenho defeitos, dificuldades, mazelas pesadas, eu não vou poder estar atuando e ajudando o próximo. Mas quando eu consigo trabalhar isso em mim, é muito mais fácil levar isso ao outro. Então a gente precisa entender a importância disso. E Emmanuel continua. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo, não vive por si próprio, no sentido do egoísmo, de que só importa o que ele pensa, o que ele quer, a forma que ele acha que tem que ser. Serão objeto das atenções do Mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo. A palavra, é claro que ela edifica, ela constrói, né? Ela é importante, sim, mas é importante que venha cheia de amor e de exemplo, de atuação, de ação. Daquilo que você constrói, você passa para os outros através das palavras, mas o que é mais importante, você aplica cada um desses pontos. É importantíssimo isso. É muito mais fácil as pessoas acreditarem nos exemplos do que nas palavras. Então, quando as pessoas têm o hábito de falar assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não! Você tem que dizer que de maneira que seja condizente com os seus atos. Então nós precisamos ter a noção da importância da exemplificação do amor do Mestre, de Jesus, que é o nosso guia e modelo, para que as pessoas possam realmente ter essa referência e seguir esses passos também. E aí Emmanuel coloca aqui esse cuidado do palavrório improdutivo, porque é aquele que fala muito e nada diz. Quando você vê que a pessoa fala e não traz nada, não acrescenta nada. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também. E para fechar a mensagem, ele traz para a gente, não ouvides, não esqueça, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo sublimada e eterna. Mais uma vez reforçando a construção íntima. É aquilo que deve ser trabalhado verdadeiramente em nós, para que nós possamos levar e fazer com que as pessoas que convivem conosco, que passam pelo nosso caminho, consigam ter essa percepção do Mestre em nós. Então é preciso primeiro construir em nós, para que a gente realmente possa colocar no outro esse amor, esse afeto, toda essa bênção que vem junto com todo esse ensino de Jesus para a nossa vida. E aí ele coloca que é muito difícil de ser realizada. Não é um trabalho fácil, gente, é árduo a gente trabalhar essas dificuldades que nós temos, mas é necessário. E coloca também para a gente. Ela é difícil de ser realizada, mas por isso mesmo sublimada e eterna. É uma construção que nós levaremos conosco pela eternidade. O que nós construímos no amor e no bem vai estar conosco sempre. Então, que a gente realmente consiga construir em nós, trabalhar em nós, todo esse amor pleno do Mestre e que possamos passá-lo adiante a todos aqueles que passem pelo nosso caminho ou que tenham a convivência conosco. Obrigada a todos. Até o próximo estudo.